Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo da série Operação Barbarossa, falaremos sobre a 22ª semana da invasão alemã da União Soviética. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 17 de novembro, com a invasão alemã completando 21 semanas e um dia, os alemães tiveram o seu primeiro encontro com uma divisão soviética siberiana na região de Moscou. Graças ao trabalho de um dos seus espiões destacados no Japão, entre setembro e outubro, Stalin foi informado de que os japoneses não tinham intenção de atacar no Extremo Oriente, com essa informação permitindo a Stalin liberar mais de 700 mil soldados que estavam protegendo a fronteira soviética na região da Manchúria, ocupada pelo Japão. Tratava-se de uma viagem muito longa, mas naquele dia, 17 de novembro, a primeira unidade completa, a 44ª Divisão de Cavalaria, enfrentou os alemães a 100 quilômetros de Moscou. E também naquele dia, tropas soviéticas enviadas pelo Lago Ladoga, na região de Leningrado, confirmaram que o gelo tinha alcançado a espessura ideal para permitir o tráfego de veículos. A cidade de Leningrado, no norte da Rússia, tinha sido completamente cercada entre setembro e outubro, com os alemães cercando o lado sul e os finlandeses cercando o lado norte. Sem acesso direto por terra, as tropas que combatiam em Leningrado só podiam contar com suprimentos por via aérea, em quantidades normalmente muito baixas. Ou então por via marítima através do Lago Ladoga, em longos comboios que eram constantemente atacados pelos aviões alemães. No entanto, a partir de outubro, com as temperaturas baixando rapidamente e com as condições atmosféricas se deteriorando, os aviões alemães não tinham visibilidade suficiente para atacar os navios soviéticos que transportavam comida, munição e suprimentos para a cidade sitiada. Mas a partir de novembro, o lago começou a congelar, impedindo a navegação e a chegada de suprimentos por via marítima, piorando ainda mais a situação dos sitiados. Mas naquele dia, 17 de novembro, os soviéticos confirmaram que a espessura do gelo já permitia o trânsito de veículos, dando assim início à operação da chamada Estrada da Vida, um percurso de 32 quilômetros sobre o gelo do Lago Ladoga, que foi oficialmente inaugurado no dia seguinte, 18 de novembro, com outras estradas semelhantes sendo abertas nas semanas seguintes. A frente de Leningrado estimou em novembro que poderiam ser entregues à cidade de 1.500 a 2.000 toneladas de suprimentos por dia através do gelo do Lago Ladoga. No entanto, em 1941, Stalin não viu um grande potencial por aquela via, dando pouca prioridade às obras de infraestruturas necessárias. Essa falta de entusiasmo de Stalin, associado a um inverno terrivelmente severo na região, resultou em menos de 2.000 toneladas de suprimentos entregues pelo Lago Ladoga em novembro. Mas aquela experiência foi o suficiente para convencer Stalin, que em dezembro autorizou a ampliação das infraestruturas. E por isso, logo em janeiro de 1942, o volume de suprimentos entregues a Leningrado por cima do gelo do Lago Ladoga foi de 52.000 toneladas. Alcançando as 86.000 toneladas no mês seguinte e as 113.000 toneladas em março, com a maior parte da carga transportada sendo comida para os soldados e a população faminta. Aquela via também serviu para a evacuação de soldados feridos e de civis, com dados da época indicando que 500.000 civis e 35.000 soldados feridos foram retirados de Leningrado em 1941. Para que os caminhões não se perdessem pela imensidão da superfície congelada do lago, os soviéticos construíram muros de neve delimitando a via de trânsito, com postos de controle e apoio, incluindo médicos, combustível, mecânicos e comida, a cada 1.000 ou 1.500 metros, com as vias protegidas por soldados fortemente armados. Perto do final de março de 1942, com as condições atmosféricas melhorando, a Luftwaffe retomou os ataques aéreos contra Leningrado, incluindo a estrada sobre o gelo do lago. Com esses ataques, associado ao aquecimento da temperatura na primavera, tornando o trânsito pelo gelo impossível a partir de abril. Como o inverno entre 1942 e 1943 foi mais ameno, a estrada sobre o gelo do Lago Ladoga só pôde ser inaugurada na segunda quinzena de dezembro, tendo sido encerrada em fevereiro de 1943.
No total, considerando os invernos de 1941, 1942 e 1943, foram entregues para Leningrado cerca de 500 mil toneladas de suprimentos, na sua maioria comida, com quase 700 mil civis e militares tendo sido evacuados, com aquela via recebendo o sugestivo nome de A Estrada da Vida. Em novembro, antes do início da operação da estrada pelo gelo do Lago Ladoga, um combatente em Leningrado tinha direito a apenas 500 gramas de pão e um civil não podia comer mais do que 125 gramas. E por pão, refiro-me a um pedaço duro e bolorento de uma massa que só era mastigável quando misturada com água. Mas em janeiro, com a estrada de gelo funcionando a pleno, essas rações duplicaram. Se não fosse pelo gelo do Lago Ladoga, muito provavelmente Hitler teria alcançado seu objetivo de matar à fome a população e os soldados de Leningrado. No dia 19 de novembro, o terceiro exército Panzer retomou seu ataque contra a cidade de Tula, 140 km ao sul de Moscou. A Operação Tufão, o ataque final alemão contra Moscou, envolvia um grande ataque em duas pinças, com a pinça sul tendo que obrigatoriamente passar pela cidade de Tula. Os soviéticos sabiam disso e por isso enviaram para lá os primeiros reforços que desde o final de outubro começavam a chegar da Sibéria. E por isso, naquele dia 19 de novembro, quando os panzers alemães retomaram o ataque contra Tula, foram surpreendidos por uma defesa formidável, composta por dezenas de milhares de soldados soviéticos bem descansados, alimentados, aquecidos e principalmente muito bem armados e motivados. Como consequência disso, pela segunda vez em uma semana, o ataque alemão contra Tula fracassou. No entanto, a pinça norte estava avançando muito mais livremente e no dia 23 de novembro, a cidade de Solnechnogorsk, a apenas 50 km de Moscou, foi conquistada pelos alemães. E assim, no dia 23 de novembro de 1941, a invasão alemã da União Soviética completou exatamente 22 semanas.